Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa aula que vai ajudar você a desfoder a sua clínica ou o seu consultório. É isso mesmo. Nesse momento de crise na área da saúde, principalmente, vai ser a área de maior impacto negativo, ok? Então a gente precisa agora entender quais estratégias nós vamos fazer para depois que todo este surto passar. Então a aula vai ser sobre esse assunto, tá? Ontem à noite eu fiz uma videochamada, uma videoconferência, na verdade, com vários profissionais envolvidos dentro das prefeituras e das secretarias estaduais de saúde e, infelizmente, o reflexo negativo que o nosso setor na área da saúde vai ter vai ser muito grande. Este é um cenário que a gente precisa passar e transmitir para vocês. Afinal, eu com as minhas clínicas, você com o seu consultório, com a sua clínica, a gente está no mesmo barco, tá? Então a gente tem que pensar em conjunto quais estratégias, quais medidas nós vamos fazer daqui para frente. Pois bem, diante do cenário atual, todo, olha só, todo paciente que se contaminar dentro de uma unidade de clínica odontológica ou clínica médica, a gente é responsabilizado. Então, quem que vai assumir uma responsabilidade dessa? Mais um porém, se um funcionário, um colaborador seu, ele eventualmente adquire o Covid e for comprovado que foi adquirido dentro da tua unidade de trabalho, dentro da sua clínica ou do seu consultório, ele passa a ter o direito adquirido de 12 meses de estabilidade, assim como um acidente de trabalho, tá? Então veja bem, a responsabilidade que nós, como proprietários de clínicas ou como profissionais da área da saúde, tem é muito grande. Um paciente ele pode vir assintomático no seu consultório. Infelizmente, o dentista é a pessoa que está mais susceptível a se contaminar por esse vírus, ok? Porque o profissional o cirurgião dentista ele trabalha praticamente com o rosto na boca do paciente. Então, você vem um paciente no seu consultório, esse paciente ele é assintomático, você faz o atendimento dele, por mais higiene que você possa fazer com álcool na cadeira, esterilizando seus equipamentos, fica propagado no ar as pequenas partículas que pode transmitir de um paciente para outro. Então a gente pode até se tornar um vetor de transmissão, uma fonte de transmissão para outros pacientes. Diante deste cenário, dificilmente nós da área da saúde vamos ter uma retomada nas atividades tão cedo. Então a gente está no começo da curva, a gente vai ter nesse mês o pico de casos contaminados e de mortes, enfim, mas de pacientes contaminados, de pessoas contaminadas. Quem é que vai liberar para o profissional da saúde trabalhar nesse momento em sã consciência? Então, infelizmente, o nosso setor foi o setor que mais uma vez sofre um impacto muito grande, principalmente nos casos dessa pandemia. Bem, eu fiz algumas colinhas aqui para tentar trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá? É inevitável da gente falar em solução se nós não falarmos dos problemas, tá? Então, quais os possíveis momentos que a gente pode ter para desenvolver uma crise dentro do seu consultório, dentro da sua clínica? Então, eu trouxe aqui dois exemplos simples e práticos, tá? Sem muito delongas, e eu vejo que assim são fatores extremamente importantes e alguns estão ao nosso alcance, outros não. Então, o primeiro deles são os fatores internos, que se referem à equipe de colaboradores, à capacidade produtiva nossa, a maquinários que tenha problema, a produção de um modo geral.
Então, o que que acontece? Esses fatores são fatores determinados como fatores internos. Depende da gente, nós temos essa autonomia de conseguir resolver. Deu um conflito entre equipe, funcionário que faltou, tudo que diminua a sua capacidade produtiva reflete no impacto financeiro negativo. Mas esses fatores internos são fatores que nós conseguimos resolver. Então ele está ao nosso controle. Eu, ao longo desses 15 anos como proprietário de clínica médica e odontológica, eu já vivenciei inúmeras situações. Eu posso passar aqui 2 horas falando para vocês de tudo que pode acontecer dentro de um consultório. Tudo o que você imagina, a gente já teve. Desde briga de porrada de funcionário, até roubo de funcionário, roubando dinheiro mesmo dentro da clínica, de polícia, é, há máquinas parando, enfim, tudo que vocês possam imaginar, a gente já vivenciou dentro das nossas clínicas. Então eu tenho maturidade suficiente, expertise suficiente de conseguir resolver todos os tipos de conflitos possíveis que acontecem dentro dos fatores internos. Pois bem, nós, na minha região onde eu tenho clínicas, a gente tem um fator externo que daí são o que fatores externos? São fatores externos a empresas que podem mudar rapidamente e influenciar operações diárias, podendo levar a clínica ao desaparecimento em pouco tempo. Então, o que que acontece? Nós, lá na minha região de Santa Catarina, a gente tem um fator externo muito agravante entre os meses de setembro e outubro, que são as enchentes. Elas são bastante pertinentes, quase todo ano a gente sofre esse risco. Já passei por 3 enchentes e 2 grandes enchentes, de ficar praticamente 30 dias sem trabalhar. Então, isso que a gente está passando hoje, eu já passei há alguns anos atrás, e então a gente tem uma certa experiência. Só que a diferença agora é que a gente está num caso de pandemia, ela desperta um pânico generalizado. Diferente de uma enchente, onde você tem alguns clientes teus que foram prejudicados, você vai ali e pontualmente negocia com um ou com outro. Agora a gente tem algo de uma forma um pouco mais generalizada, e isso me preocupa bastante, tá? É algo novo que nesses 15 anos eu nunca passei. Acredito que você do outro lado também nunca tenha passado por esse tipo de situação, que a gente não deseja e não esperar. Mas a gente está aqui para resolver a situação. Eu estou aqui para passar todas as medidas que eu fiz nas minhas clínicas para ter os devidos, como eu posso dizer, para a gente poder realmente resolver essas situações, tá? Então, eu já gravei uma outra aula. Se você ainda não assistiu, vai lá no meu Instagram, lá tem o link dessa aula, onde eu falo como você fazer toda a sua reserva. Pois bem, então eu quero tocar nesse assunto. Por mais que eu tenha elaborado e planejado e feito essa reserva para ficar um período de até 3 meses sem trabalhar, até que ponto vale a pena? E aí eu fui refletir depois daquela aula. Eu falei, poxa, eu preciso colocar a minha clínica na mesma situação que o teu consultório ou a sua clínica. Porque é muito fácil eu vir aqui te ensinar o que fazer e eu não fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz com o meu departamento financeiro foi: corta tudo. Vamos partir do princípio que a gente não tem verba e que a gente precisa resolver a situação daqui para frente. Por quê? Porque eu não vou mexer nesse capital. Eu quero passar por esse momento, assim como você vai passar, assim como inúmeros profissionais da saúde vão passar. Então, nada mais justo do que eu estar no mesmo barco do que vocês. Então, por isso que eu estou aqui gravando aula, gerando conteúdo, porque eu vivencio o dia a dia que você vivencia aí na sua cidade. Então a gente está no mesmo barco, e a diferença é que eu tenho um pouquinho de experiência aí, são 15 anos, para a gente poder lidar com essas situações, ok? Eu sei que você nesse momento deve estar desesperado. Se você é profissional liberal, eu vou falar com você mais tarde. E se você
tem uma clínica ou tem um consultório, a gente vai tratar desse assunto neste exato momento, tá bom? O grande problema disso tudo, ao meu ver, é que o que? Na opinião de vocês, vocês acham que os nossos serviços, eles são uma necessidade ou eles são um desejo? Então, diante de um caos instalado como esse, a odontologia como um todo, tá? Ela é um desejo, ela não é uma necessidade. Salvo as exceções de pacientes que estão com dor e necessitam de um tratamento, um atendimento de emergência aí, tá ok? Mas, em 90% dos casos, o que a gente vende, a grande maioria procura trabalhar, seja com a área de harmonização facial, com a área de implante, com a área de aparelhos, com a área de lentes de contato, facetas, não importa, com a área estética, tá? Então, quando a gente lida com esse fator de desejo, a gente cria campanhas para despertar o interesse e o desejo nessas pessoas a melhorarem suas aparências e terem uma melhor qualidade de vida. Agora eu te pergunto, dentro desse caos instalado, dessas incertezas, você que trabalha com implante, por exemplo, você tem lá um gerente de uma empresa, que é um potencial cliente seu, que o emprego dele está no gancho. Ele não sabe se ele vai continuar trabalhando ou não. Ontem, na minha videoconferência, a gente tinha vários empresários do ramo hoteleiro, empresários fortíssimos do ramo têxteis, empresários da área da saúde, diretores de hospitais. Em numa cidade de minhas clínicas ali, é a cidade onde tem o maior transplante de rim do Brasil. E aí um dos diretores desse setor estava conversando do impacto que está causando nessas pessoas. São pessoas que precisam ir ao hospital fazer diálise, não conseguem fugir disso, e como é que é a condição de trabalho que eles estão vivenciando no dia a dia. Então, a situação agora que foi criada foi uma situação de muito impacto no nosso setor, tá? Então, eu vou ser bem sincero para vocês, é, eu trouxe uns pontos aqui, tá? Onde, assim, o nosso setor não é um setor de necessidade. E nesse momento as pessoas precisam se preservar financeiramente, porque ela está munidas de incertezas. 2020, infelizmente, vai ser um ano para pagar contas. Ele, talvez 2021, essa foi a conclusão que a gente chegou ontem, tá? Vai ter clínicas pontualmente que vão ter um desempenho bom, pode ser que tenha, tá? Mas na grande maioria, estou aqui falando na grande maioria, e olha que a gente, ontem na videoconferência, a gente estava com diretores de hospitais que fazem desde tratamentos estéticos como cirurgias plásticas, como atendimentos na área gastrológica, todos os setores estão parados. O hospital parou para consultas eletivas e cirurgias eletivas. Então, tudo que é necessidade só as pessoas vão consumir. E aí, entre o teu paciente, o teu gerente que ia pôr um implante, colocar o implante nesse exato momento, ou ele guardar aquele dinheiro porque ele precisa pagar o aluguel, porque ele precisa pagar a escola do filho dele, porque ele tem a incerteza se ele não, que ele vai ter o emprego garantido, o que você acha que vai ser o seu grau de dificuldade para você vender? Então, é muito fácil as pessoas virem aqui na internet, olhar aqui para a câmera como eu estou olhando para você e falar que é tudo mil maravilhas, que o Brasil vai voltar 100%. Essas pessoas que falam isso é porque não tem uma empresa, não tem uma clínica, não tem um consultório. Não está do outro lado ou do mesmo lado que vocês, assim como eu estou. Então, eu estou aqui vendo o lado de empresário, vendo o lado de gestor e proprietário de clínica e vendo o lado macro, estou olhando fora da caixa. Não adianta a gente fazer campanhas nesse momento aqui, vamos prospectar paciente, que está tudo mil maravilha. Não, não está. Não é isso que vai acontecer. Infelizmente, essa aula de hoje eu estou aqui para passar o cenário atual e o cenário futuro, tá? Não é baseado em achismo,
mas e sim em opiniões diversas de pessoas que também são um pouco experientes. Como conversei ontem com diretores de hospital que estão na área da saúde há 40 anos. Então a gente tem que trazer um cenário para a nossa realidade, tá? E quais os impactos que essa crise vão gerar para o nosso negócio? Bom, medo e incerteza. Eu tentei buscar mais palavras aqui, mas eu parei nesses dois porque senão a lista ia ficar grande. Por que medo e por que incerteza? Vamos lá. Vamos falar do medo primeiro. Infelizmente, a nossa mídia, quanto mais ela propaga notícia ruim, mais audiência dá, mais ela se vende. Então, automaticamente, se você ligar uma televisão, eu não assisto, mas se você ligar uma televisão, o que passa nos noticiários, seja no WhatsApp, que infelizmente vem muita notícia fake, você começa a absorver só coisas negativas, coisas ruins, cenário ruim, pessimista, pessimista. Eu já estou há uma semana, mais ou menos, sem ver um noticiário sobre essa pandemia, sem absorver nenhum tipo de conteúdo, só o que realmente interessa, para que nós possamos entender um pouquinho da realidade, tá? Então eu tentei absorver, diminuir ao máximo aí, em torno de uns 90% aí dessas coisas, mas a grande maioria da população não. E o que foi instalado nas pessoas? O medo. Então, como foi instalado o medo, vamos lá. Vai voltando aos poucos agora, ontem voltou a construção civil, daqui a pouco vai voltar o restaurante. Quem é que vai ficar numa fila de um self-service comendo? Ela vai ficar pensando, será que aquele cara está com vírus e vai passar para mim? Então foi instalado um pânico. Quem é que vai num consultório cheio de gente? Meu Deus, eu vou lá naquele consultório, tudo fechado, cheio de gente na recepção. Será que alguém está contaminado ou não? Instalou-se o medo, o pânico nas pessoas. Automaticamente essas pessoas vão evitar de ir nesses locais. A partir desse momento que elas vão evitar de ir nesses locais, a gente tem crise financeira, tá? E um outro cenário que eu acabei de falar agora há pouco é justamente dessa incerteza financeira que está instalado no nosso país aí e automaticamente essas pessoas não sabem se os empregos estão garantidos, se os empregos não estão. Então, vou dar um exemplo aqui, eu tinha uma colaboradora que já trabalhava comigo há algum tempo e a gente fez aquele acordo dentro da lei que permite hoje e ela estava cumprindo o acordo e hoje ela entra em contato comigo pedindo para voltar atrás, que ela precisava ficar no emprego porque ela tinha certeza de que ela ia ter uma dificuldade muito grande de arrumar trabalho daqui para frente. Então, notem, essa incerteza foi instalada no país e realmente é algo que a gente preocupa bastante com esse índice de desemprego que vai acontecer. Desemprego, menos pessoas trabalhando, isso vai refletir onde? Vai refletir dentro do nosso negócio também. Então, ontem conversando com um industrial da área têxtil, ele vai ter que dispensar 50% dos seus colaboradores. Uma empresa que tem um alto índice de produção, um alto volume de funcionários, todos os funcionários com nota 7 para baixo estão na rua. Então, vai ter um lado positivo nessa história toda que a gente vai conseguir contratar boas pessoas, porque boas pessoas ficarão disponíveis no mercado, tá? E aí, gente, quando tudo isso acabar, quando esse surto acabar, quando essa onda negativa acabar, como que vai ser dentro do nosso consultório, lá dentro da nossa clínica? Vocês já pararam para pensar? Pois é, a gente precisa parar e pensar, tá? Quando é que isso vai acabar? Ao meu ver, segundo os estudos ontem, a gente conversando é, com os especialistas da área da saúde, da área médica, eles já identificaram que essa crise, infelizmente, vai persistir até meados de setembro desse ano. Então, nós estamos em abril, começando abril. Nós estamos falando de um cenário negativo na área da saúde até setembro. Então, vocês imaginem
o quão preocupante é isso. Vocês veem a China com uma segunda onda agora de Covid, tá? Então, quero tentar ser o mais otimista possível, mas eu preciso ser realista com vocês. Então, ao nosso entendimento, esse setor da saúde, no nosso caso, a gente vai ter um impacto nos próximos, pelo menos o impacto mais abrupto, nos próximos 3 meses. Então, a gente precisa se preparar para ter abril, maio e junho bem ruins, ok? E aí, como que isso vai voltar? Esse é o X da questão. Beleza, daqui 3 meses, daqui um mês, que seja daqui um mês, tomara que daqui um mês volte tudo. Mas assim, eu já tenho contatos com, se você é de Minas Gerais, recebeu essa informação do Conselho Regional de Odontologia de Minas, que deu um decreto de 30 dias com os consultórios e clínicas fechados sem as atividades. O estado de Goiás determinou 30 dias. Então está com essa tendência de todo mundo isolar por 30 dias, por causa desses fatores que eu expliquei um pouco mais cedo, né? Quando tudo isso voltar, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Então, assim, é muita pergunta sem resposta, é muito achismo, tá? E eu vim aqui para expor o meu ponto de vista, que eu acredito que é o que vai acontecer esse cenário, então eu estou me preparando para um cenário já devastador, e diante disso eu preparei uma estratégia que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? O que eu vou fazer para salvar o meu negócio diante de tudo isso? Eu vou largar, vou fechar, vou atender nos outros locais? Ok, se você vai atender em outros locais, deixa eu pegar minha colinha aqui. Meu mouse sumiu, gente, só um pouquinho. Achei. Se eu for atender em outros locais, como é que esses outros locais estão? Do mesmo jeito que o meu. Vale a pena eu parar tudo e começar a atender em outros locais? Opa, peraí. Deu errado, só um pouquinho. Deixa eu colar aqui. Pronto. Então vale a pena vocês realmente parar de atender, fechar o teu consultório e ir para lá? Confesso que eu até pensei na possibilidade de fechar e encerrar minhas atividades, porque no meu caso, o fluxo de caixa que eu fiz era suficiente para eu começar um novo negócio, ok? Quando eu entrei em contato com o meu departamento jurídico, veio a surpresa. Se eu abrir falência, eu não posso abrir outra empresa até que todas as dívidas sejam quitadas. Se eu fechar o meu negócio, se você tiver proposto a fechar sua clínica, seu consultório, você tem, da baixa no CNPJ, você tem um benefício onde você reduz a 50% as suas verbas rescisórias. Fora isso, as verbas rescisórias continuam da mesma forma. Se você mandar um funcionário embora hoje, tá tudo igual, não mudou nada, embora a lei está mudando a cada dia e está vindo as MPs aí para tentar ajudar os empresários, tá? Então vamos lá. Fora isso, você tem um contrato de correlação com o teu paciente. Se você fez implante, trabalha na área de implante, se você trabalha na ortodontia, você tem um contrato de prestação de serviço. Você não finalizou o implante, você não finalizou o tratamento de ortodontia, como é que você vai simplesmente fechar as portas? A orientação que o meu jurídico deu foi, a partir do momento que você fechar a sua clínica, os pacientes teus possivelmente vão no PROCON, porque eles também estão em crise ou vão buscar os direitos dele, e aí eles vão buscar os direitos dele no PROCON e aí entra o fumo ao quadrado para você, porque você vai ter que pagar a multa rescisória. No meu caso, eu tenho um contrato de prestação de serviço onde tem uma multa pré-estabelecida. Uma vez que uma das partes está interrompendo o contrato unilateralmente, no caso nós, empresa, você também tem o direito de pagar a multa pro paciente. Além disso, ele pode entrar com uma ação
de danos morais, porque ele está lá com o aparelho, ou ele colocou o implante e não finalizou a prótese, né? Então ele entra com danos morais e dificilmente a gente vai ganhar. Então, diante desse cenário, meu Deus do céu, esquece essas possibilidades, confesso que passou na minha cabeça, pelo simples fato de ver o cenário negativo que vem pela frente, tá? Parei, fiquei uma noite sem dormir, refletindo, para tomar algumas atitudes e aqui estou eu com algumas situações propostas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer de cara é baixar as despesas fixas. Isso é imprescindível para a sobrevivência do seu negócio. Então, antes da gente pensar em todas as outras possibilidades, a gente vai ter que seguir à risca tudo isso que eu vou passar para vocês, tá? Não é achismo, são coisas que eu estou fazendo nas minhas clínicas, tá bom? Baixar as despesas fixas. Quais foram as despesas fixas? Beleza. Benefício de colaboradores. Lá na clínica eu dou vários benefícios, como vale refeição, vale alimentação, todos os benefícios, todos são essenciais e necessários, tá, gente? Mas todos os benefícios em que eu vi que daria para cortar, eu cortei. Então, por exemplo, tem clínica minha que só de vale refeição passa de R$ 6.000. Então, assim, como é que eu vou arcar com isso? Eu já tenho uma cozinha montada lá instalada, tá? Com geladeira, com micro-ondas, com mesa, com talheres, com tudo. Eu vou ter que cortar isso agora. Eu quero passar pelo mesmo que vocês vão passar ali. Libere eles se alimentarem ali dentro, levarem comida. É um período, mas a gente vai ter que tirar esses benefícios. Ah, mas eu só tenho 1 ou 2 colaboradores. Eu sempre digo que é o montinho e o montão. Então, a gente vai economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, montinho aqui, montinho ali, montinho ali, e no final a gente vai ter um montão economizado. Nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é economia, tá? Feito isso, vai ter que conversar com essa equipe vai estar ciente dos riscos de perder o emprego, então o entendimento e o bom senso vai ser coletivo, tá? Claro, a gente dá um benefício, essas pessoas, os colaboradores, eles passam a ter um benefício adquirido, você vai ter que correr um risco lá na frente de ter uma eventual ação trabalhista, mas de qualquer maneira você sempre vai estar vulnerável a uma ação. Eu vou correr o risco para frente nesse momento, tá? Aluguel. Bom, aluguel, para quem paga aluguel, ou para você que é proprietário de uma sala e o seu negócio deveria estar pagando aluguel para ti, a proposta que eu fiz hoje, na verdade que eu recebi de uma das minhas salas, onde eu tenho um aluguel significativamente alto, chegamos a um comum acordo de, tá? Claro, isso é muito pontual, eu vou passar aqui só uma ideia para vocês, mas o acordo que nós tivemos foi, eu pago o mês, agora em abril, o mês de março na íntegra, mesmo ficando 2 semanas fechadas, que lá em Santa Catarina a gente ficou 2 semanas fechadas já, em alguns estados não chegou a esse ponto, tá? Feito isso, a gente paga esse mês e eu ganhei isenção dos meses de abril e de maio, porque possivelmente abril vai ficar fechado. Então eu ganhei mais 2 meses pela frente. Bom, eu gostei da ideia, achei interessante e propus para as outras salas onde eu tenho clínicas a mesma proposta. Eles acharam interessante a ideia, então como eu tive, são 3 salas comerciais em que eu tenho clínicas, e as 3 eles acharam interessante essa ideia, eu resolvi aqui expor e colocar para vocês uma possível ideia ali que possam ajudá-los, tá? Ah, mas eu tenho a minha sala, eu não pago aluguel, ok. Então você vai ficar um período sem receber o aluguel de você mesmo. Parece meio sem nexo isso, mas você como proprietário de um imóvel, você sim deveria estar recebendo aluguel do teu negócio, tá bom? Feito isso, reduzimos o aluguel. Então, benefício dos colaboradores, converse com a sua equipe. Eu digo o seguinte, a partir daqui,
nós vamos ter que usar uma coisa chamada sandálias da humildade. Veste essa sandália, seja humilde, tá? Não é momento de orgulho, é um momento de sabedoria e eu preciso que vocês calcem essa sandália, porque você vai ter muita coisa para renegociar daqui para frente, tá? Baixou a tua despesa com colaboradores, renegocie o seu aluguel, entre em contato com o seu contador, tá? Porque ele vai ser muito importante a partir desse momento. Se você tem uns honorários altos, negocie com o seu contador também para 50%. Tente negociar por um período, por 3 meses, ele baixar pela metade do valor, ele já vai te ajudar. É um montinho, um montão. Não esqueçam disso, tá? E daí vem as renegociações dos impostos federais. Bom, com as MPs foi concedido a prorrogação dos impostos federais. Eu não sei qual o sistema que você trabalha, se você é um profissional liberal, se você está no simples ou se você está no presumido. Eu trouxe aqui a categoria do presumido, tá? Onde você vai conseguir negociar e prorrogar por até 90 dias os impostos federais, que são PIS e CONFINS, 3,65, o IRPJ 7,95, CSL 2,88, FGTS, dependendo da classe, mas na grande maioria 8%, e o INSS 31%, que é 20 empresa, 11 colaborador. Então você vai conseguir renegociar essas impostos federais, que vai te dar um alívio, vai fazer com que você respire um pouco. Então, por que eu cheguei a essa conclusão? Bom, dentro dos meus fechamentos mensais e dos meus planejamentos, eu vi que normalmente no seu faturamento bruto o aluguel impacta em 10%, folha de pagamento 30%, repasse para os dentistas numa média de 30% a 35%, tá? Impostos, ele vai bater um teto ali de 20% do seu faturamento, depende a forma com que você está enquadrada. No meu caso, eu não tenho como entrar com esse recurso de prorrogação de impostos federais, porque eu não pago impostos federais. Como assim? Eu vou preparar uma nova aula no momento oportuno, vocês vão me acompanhando aqui, mas eu consegui, é um processo longo, onde você precisa da contabilidade mais do departamento jurídico, entra com o processo dependendo da sua atividade e você ganha a RDC 50, se você tiver adequado a ela, e você se adequa às alíquotas hospitalares. Então, automaticamente você não tem os impostos federais. Então, esse foi um processo que durou em torno de uns 2 anos ali no meu caso, mas eu não pago os impostos federais ali já há mais de quase 2 anos aí, vamos falar, que a gente ganhou isso já sentenciado, trânsito julgado, que se diz, tá? Mas a grande maioria de vocês nem sabe que tem essa possibilidade ainda, então já estou ensinando de lambuja aqui para vocês, essa possibilidade de vocês terem isenção dos impostos federais, que no meu caso já foi positivo aqui, no teu caso que ainda paga, consegue entrar com a prorrogação. Você só está adiando isso, lembre, né? Claro, você vai faturar menos agora, vai tirar menos nota. Eu estou partindo do princípio que toda empresa precisa tirar 100% de nota, assim a gente faz lá na nossa, então eu considero dentro dos custos. Se você não tira 100% de nota, é um risco por conta e risco seu, tá ok? Mas estou passando aqui um cenário de uma empresa politicamente correta que você deveria ter, correto? E aí, nós vamos dar continuidade, baixamos as despesas fixas. Ao meu ver, essas são as despesas fixas mais específicas. Eu posso diminuir uma conta de telefone, eu tenho lá 4 números, reduzo para 2. Eu tenho internet de, sei lá, 500 gigas ali, eu reduzo para 500 megas, eu reduzo para 100.
É coisa pontual que você vai ter que colocar um planilhamento, eu já fiz uma aula disso, para você verificar o que é necessidade ou não dentro desse momento, tá? Mas isso aqui que eu estou apresentando são as coisas que geram um maior impacto dentro do montão, correto? Feito isso, a gente entra numa linear agora um pouquinho mais delicada. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Por quê? Porque a gente vai começar a mexer com as despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis, tá? As despesas variáveis são dentais, de um modo geral. Então, se você tem boletos para frente para pagar de dentais, veste a sandália da umidade, já deixei aqui, vou deixar em negrito para vocês. Veste a sandália da umidade, liga para o teu fornecedor e peça um reparcelamento ou uma prorrogação daquele boleto. Se você ficar prorrogando, você está empurrando o problema para frente, tá? Então, eu vejo que o mais plausível aqui nesse momento é você renegociar aquele valor e reparcelar, que eu acho que fica mais interessante para todos, afinal, aquela empresa também depende do teu boleto para pagar os funcionários dela. Tá? A gente tem que pensar um pouquinho coletivo agora, ok? Ah, feito a renegociação com as suas dentais, compre apenas o necessário, isso é uma coisa um pouquinho óbvia para uns e não muito óbvia para outros, tá? Mas compre somente o que for necessário, tá? E aqui vem um ponto que eu quero abrir um parênteses. Eu, sinceramente, passei uns 3 dias pensando antes de tomar essa decisão e eu não quis tomar essa decisão sozinho dentro das minhas clínicas. Então, fiz uma lista de transmissão com todos os dentistas que prestam serviço lá na clínica e expus a situação. Bom, a gente está com uma situação que o paciente está com medo, o paciente está com incerteza, possivelmente esse paciente não vai entrar. Então, a gente vai atribuir algumas estratégias para a gente aumentar a receita que eu vou explicar logo abaixo. Para que nós tenhamos isso, a gente precisa baixar o nosso preço. Tá? Esse é um momento de sensatez, literalmente, e não adianta a gente aqui, eu tive pontualmente alguns profissionais expondo essa situação, que a gente vai estar desvalorizando a nossa profissão, que a gente vai estar se menosprezando, concordo plenamente, mas o que fazer? Então eu estou lá com uma fábrica, vou dar um exemplo com uma fábrica, eu tenho uma indústria têxtil, onde eu produzo 50 mil peças e a um custo médio de R$ 10 cada peça. E aí a minha empresa que contratou para fazer essas peças cancelou o pedido. E eu estou lá com essas 50 mil peças a um custo de R$ 10, que a loja, sei lá por quanto eu venderia, está lá no meu estoque. O que, que eu faço? Saldão e vou ter que colocar para vender. Então você vai ter que baixar preço, talvez vender por 8 e ter um pouco de prejuízo. Esse é o momento. Então, esse é o momento de você sentar com o dentista que presta serviço lá com você. Agora aqui, se você é um prestador de serviço independente, eu vou te sugerir para você tomar essa iniciativa com o proprietário da clínica. Nesse momento, ninguém quer explorar ninguém, ninguém quer extorquir ninguém. Acho que isso é uma hipocrisia e uma maldade muito grande de que o proprietário de clínica é, explora os dentistas. Eu vejo assim, gente, eu acompanho as redes sociais, eu vejo muitos cirurgiões dentistas, me desculpe aqui, tá? Eu vejo muitos cirurgiões dentistas escrevendo em posts de outros colegas ou de franquias, tá? Que as clínicas elas prostituem o mercado, que as clínicas popularizam o tratamento, que as clínicas exploram os profissionais. Espera lá, não vamos ser hipócritas. Por que explorar? Todo mundo ganha dali. Parece besteira, mas eu já dei aulas aqui falando de quanto vocês deveriam, proprietários de clínica, repassar pro dentista,
uma faixa de 30% a 35%, e aí o cirurgião dentista que está lá do outro lado, ou o médico, porque a gente lida com os médicos também, mas a clínica vai ficar com 60%? Espera lá, só de imposto 13,5%. Cartão, dependendo se você for trabalhar com antecipação, já vem mais 5%, já morreu 18% aí, só em 2 itens. Aí você vem aluguel, funcionário, toda a estrutura, energia, toda a estrutura que você tem, as despesas batem um teto aproximado de 80%. Então, considerando toda a sua despesa, a clínica vai ter uma lucratividade, em média, se não for franquia, de 20%, considerando de novo, pagando todos os impostos. Você vai ter uma lucratividade em torno de 20% a 25%. Tá? Então você, como proprietário de clínica, tem uma lucratividade dessa, não é ruim, eu vejo como um negócio lucrativo ainda, e o cirurgião dentista está lá ganhando 30%, 35%. Ele ganha mais do que você. A sua responsabilidade é maior porque você gerencia toda uma equipe, tá? Que ele também pode fazer isso. Então, você, cirurgião dentista individual que presta serviço para os outros, eu acho que chegou o momento da gente ter um pouquinho de sensatez. Meu sonho é fazer com que a classe da odontologia seja unida, assim como a classe médica, diferentemente do que a gente vê no dia a dia de um dentista criticar o outro, tá? Então, o objetivo aqui é fazer com que você, cirurgião dentista, proprietário de clínica, renegocie o repasse com seus dentistas. Eu fiz isso e tive praticamente 90% de aprovação nesse momento crítico. Por quê? Para eu poder fazer as estratégias que eu vou mostrar para vocês a seguir, tá? Depois de você baixar os seus custos, vem os próximos passos. O que a gente vai fazer daqui para frente, pessoal? Então, eu enumerei aqui mais alguns itens. Vou trazer aqui minha colinha novamente. Como era um assunto um pouquinho longo, vai ser uma aula um pouquinho longa, mas eu acho que de grande valia para vocês. Quais estratégias eu vou fazer para poder aumentar as minhas receitas? Ok? Primeira coisa que vocês vão fazer é antecipar todos os recebíveis de cartão. Se você é cirurgião dentista, tem um consultório ou uma clínica, liga na sua operadora e antecipe todos os recebíveis. Eu fiz isso ontem já. Ontem não, ontem. Fiz ontem. Então, a gente faz via mobile mesmo, não precisa ligar. E antecipei todos os recebíveis de cartão. Para quê? Para que tenha dinheiro em fluxo de caixa para pagar folha de pagamento, aluguel e o repasse dos cirurgiões dentistas. Todo cirurgião dentista que presta serviço e que recebe parcelado, a gente normalmente paga parcelado, alguns, a gente já vai estar liquidando, porque eu liquidei esses recebíveis antecipadamente, tá bom? Então, antecipou os recebíveis é a primeira coisa que vocês vão fazer. Uma segunda opção que tem, eu ainda não vou fazer isso nesse momento por causa dos meus recebíveis de cartão. Se você tem poucos recebíveis, você automaticamente tem pouco fluxo de caixa, pouco dinheiro. O que você vai fazer? Você vai ter que buscar uma linha de crédito para cobrir as despesas fixas suas nos próximos 3 meses. Então, você vai sentar a bunda na cadeira, vai planilhar todas as suas despesas fixas, tá? E essas despesas fixas você vai chegar a um valor. Você multiplica esse valor por 3, abril, maio e junho, e você pega essa linha de crédito. Vai ser talvez uma linha que você tenha acesso até um valor maior, mas não faça mais dívidas para empurrar o problema para frente. Então, pega essa linha de crédito e parcela lá em 24 vezes, que vai dar uma parcela pequena e não vai causar um impacto muito grande para você, tá? Vai ter que fazer isso, não tem outra solução. E aí vem um ponto, a gente já está finalizando agora aqui a nossa estratégia e eu gostaria de passar para vocês. O que a gente vai fazer? Prospectar novos pacientes ou tentar trazer de volta quem já te conhece? Responda agora, qual é mais fácil?
Vou dar um tempo para você pensar enquanto eu tomo uma água. Se você pensou que é mais fácil trazer novos pacientes, eu acredito que você esteja levemente enganado pelo fato do medo e da incerteza estarem instalados, tá? Essas pessoas vão ter medo de ir ao dentista, elas vão ter muito medo. Então, ainda mais se ela não te conhece. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, a gente não vai descartar essa possibilidade, mas nesse primeiro momento, a gente vai resgatar aqueles pacientes que já consumiram ou já conhecem o teu trabalho aí no seu consultório ou aí na sua clínica. Como que a gente vai fazer isso? Se você tem um sistema de gestão, eu já me antecipei, fiz isso e peguei todo o meu banco de dados, negociei com a operadora que envia SMS e disparei SMS para todos os pacientes. Lembrando que o SMS ele é limitado a alguns caracteres, tá? Então você vai ter que ter uma mensagem um pouco mais objetiva. Que mensagem é essa que você deve passar? Uma mensagem de tranquilidade. Fique tranquilo, esse momento caótico vai passar. Saiba que estamos aqui de braços abertos para poder atender a você e a toda a sua família. É isso que você vai fazer. Uma mensagem de tranquilidade para essas pessoas, tá? Isso é muito importante nesse momento. Eu consegui o envio de SMS a 8 centavos, então não achei um custo muito alto. Mas se você não tem, que a gente tem um volume muito grande de pacientes, se você não tem esse volume, teu negócio é um pouco menor ou está começando agora, é no dedo mesmo, adicionar todo mundo no WhatsApp e mandar o WhatsApp um para cada um, que ele é mais barato, tá? Uma outra ferramenta que eu vou fazer amanhã, estou elaborando, na verdade eu já elaborei o texto, agora só vou baixar meu banco de dados para o envio no padrão do WhatsApp e vou disparar ele para a lista. Ontem eu fiz o depósito de alguns créditos e a gente vai disparar cerca de 20 mil WhatsApp agora, tá? E aí eu vou enviar um WhatsApp em massa para essas pessoas, pacientes que estão em tratamento e sumiram ou que não puderam fazer consulta no mês de março. Eu vou enviar um WhatsApp solicitando para eles voltarem através e junto vai um link do WhatsApp da clínica, tá bom? Então, um envio de WhatsApp em massa aí é uma estratégia fundamental. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? O que eu vou fazer aqui e quais os layouts que a gente desenvolveu. E um outro ponto é você solicitar para que a sua secretária esteja ligando ativamente para essas pessoas. Se você tem um plano de celular com ligações ilimitadas, você pode pedir para que a sua secretária ali trabalhe de home office, caso você tenha um sistema digital. Então aqui, gente, eu quero abrir um parênteses. Quem não entrar no mundo tecnológico está fora de mercado. Então, primeira coisa é ter um sistema. Eu estou aqui na minha casa, eu consigo trabalhar daqui dentro das limitações que o nosso trabalho ele é um, um C2C, né? Customer with Customer. Então, ele é aquele atendimento direto, não dá para a gente fazer nada online, mas dá para enviar um SMS, dá para enviar um WhatsApp, dá para responder um WhatsApp, dá para eu criar campanha em Facebook, dá para eu criar comunicado em Facebook. O mundo online está aí para ajudar a gente. E tudo isso porque eu tenho acesso a um sistema que ele está nas nuvens. Então você é a primeira coisa, depois que passar essa febre toda, colocar como prioridade em voltar a colocar o teu sistema nas nuvens, tá bom? Feito isso, a tua secretária vai estar ligando ativamente. Olha, aqui é a secretária do Dr. Fulano, o motivo do meu contato. E aí você vai montar a estratégia que você acha para o seu negócio. Eu vou mostrar as minhas aqui, vou abrir para vocês o que eu preparei para fazer agora a partir de amanhã, certo? E
que são as campanhas atrativas. Gente, a única forma, deixa eu trazer para cá, só um pouquinho, a única forma de eu trazer este paciente é com alguma campanha atrativa. Então, eu utilizo o Canva, hoje eu tenho uma equipe que desenvolve os layouts para mim. Se você não tem, faça isso gratuitamente. Inclusive, eu peguei o dele pronto e mudei, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para que nós não assustamos as pessoas. Aqui eu estou colocando que a gente até então está com o início das atividades a partir do dia 7, se não mudar nenhum decreto, tá? Isso já está postado, já está publicado, já está compartilhado, então ele cria e eu compartilho, ok? Essa foi uma estratégia que a gente usou para eu criar as campanhas depois ou resgatar essas pessoas que saíram, para eles chega de esconder o sorriso, é hora de libertar a sua alegria. Então a gente tem que trazer mensagens de tranquilidade para essas pessoas idosas que agora uma vida nova vai ter, a gente vai ter um novo sentido à vida. Muita gente ficou com medo de morrer, ou viu pessoas de perto, ou nem viu, como é o meu caso. Mas chegou o momento de você usar isso a seu favor, tá bom? E aí, para quem trabalha com jovens, que é o meu caso, trabalho com os dois públicos, né? Você já escondeu o seu sorriso demais, liberte sua alegria com os aparelhos dentais. Então, aqui a gente vai transmitir para as pessoas que chegou a hora de tirar as máscaras e vamos bola para frente. Eu não vou colocar isso agora, porque a gente ainda está começando a curva, mas eu já estou com a campanha pronta quando essa curva diminuir e nós tivermos uma maior tranquilidade das pessoas. Então, tá aqui uma coisa que eu vou usar possivelmente no mês de maio, só daqui 30 dias, tá aqui a campanha criada. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte. Eu criei, esse aqui é o post original que a nossa equipe no meu time fez, tá? E esse foi o que eu fiz ontem para apresentar para vocês. Então eu fiz um Corona Voucher, é um nome que está popular, que todo mundo conhece agora, então ficou mais fácil eu trazer ele aqui como Corona Voucher. Esse vai ser enviado no dedo para cada paciente que mandar um WhatsApp para a gente, mas eu vou enviar, no meu caso, em lote, tá bom? Então, oferta por tempo limitado, eu vou abonar todas as parcelas não atendidas, esse cara não tem condições financeiras, e aí eu reduzi a minha mensalidade para 50%. Veja bem, olha que medida drástica. Eu reduzi e renegociei com o doutor para fazer com que eu gire o motor de arranque desse paciente. Então, nada mais é do que eu não estou desvalorizando o nosso preço, a gente não está prostituindo o nosso trabalho, a gente só precisa ligar o motor de arranque desse paciente para que ele volte a tratar. Eu vou ter pacientes beneficiados com isso? Sim, aquele que vem certinho, ele vai ser beneficiado em ganhar o desconto. Mas aqueles que estão inadimplentes ou que não têm condições financeiras, eu vou estar dando um estímulo, ou estão com medo, eu vou estar dando um estímulo para esse paciente, para ele voltar ao tratamento dele, para ele voltar até a clínica. É isso que eu preciso. Ou, se você não quiser dar desconto, você vai pegar o valor da mensalidade dele ou do tratamento dele e vai parcelar em 2 vezes no cartão, que o meu, no caso aqui, é uma estratégia para manutenções de aparelho dental, precisamente. Então, aí eu vou colocar 2 vezes no cartão. E aí, para quem são os pacientes do clínico geral e de outras especialidades, eu fiz o seguinte: Corona Voucher. Preservar a vida é o mais importante. Solte esse sorriso no rosto. Pensando nisso, estamos te presenteando com uma limpeza dental. Gente, cuida. Eu não estou desesperado. É só uma estratégia de como é que eu vou fazer aquele paciente que não vem na clínica há muito tempo voltar, dando um benefício para ele. Se a secretária entrar em contato com o João, ô João, aqui é
É a Maria da clínica fulano. O motivo do meu contato, eu gostaria de convidá-la para vir fazer uma avaliação na nossa clínica, sem custo, sem compromisso. O que você acha que essa pessoa vai fazer? Eu vou sair da minha casa? O idoso que é área de risco, ele vai sair da casa dele? Não vai. Agora, se você oferece algo para ele, diante desse cenário, ele tem um benefício. Então, assim, a gente acaba tendo um benefício próprio e acaba se sacrificando e querendo ir até o seu estabelecimento para que você possa finalmente fazer uma limpeza. Você não vai enganar as pessoas, tá? Mas é uma profilaxia simples, com escovinha de Robson, e ali você já vai fazer todo um diagnóstico, toda uma avaliação. Esse paciente está na sua cadeira, e aí, se ele precisar de um ultrassom ou de uma raspagem mais profunda, você faz o orçamento, e nesse momento você precisa ter negociado com as suas operadoras de cartão, porque o parcelamento vai ter que ser um pouquinho maior. A gente vai ter que facilitar um pouco mais as condições de pagamento para essas pessoas consumirem os nossos serviços, tá? Então, fica aqui só uma dica que a gente desenvolveu, tá? Para que vocês possam, de repente, estar aplicando aí dentro do seu consultório, da sua clínica. Pessoal, aula longa, aula comprida, aula pesada, mas aula necessária. Eu estou aqui de peito aberto, coração aberto para vocês, o que eu puder ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Esse canal, essa aula vai ficar disponível no YouTube, então deixa um like aqui no final. Se você chegou até aqui, parabéns. Compartilhe isso com outros amigos teus, que eu só estou aqui para ajudar, sem nenhuma intenção em tirar proveito de situação, realmente de coração aberto, porque eu acredito que nesse momento muitas clínicas, muitos consultórios vão fechar. E isso é ruim para todo mundo, tá? Então, fico à sua inteira disposição. Se você não me segue no Instagram, é só procurar lá, @Valdemar Pires Júnior, pode mandar um direct, eu posso te ajudar. Se você não se inscreveu, entre em doutorempresario.com.br e lá você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu venho colocando aqui para vocês. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Desculpa. Falei muito tempo, a boca ficou seca. Pessoal, um grande abraço para vocês. Desejo tudo de bom e nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e te vejo aí do outro lado. Até mais.